Vou mostrar agora o Ricardo abriu o arquivo aí, que é um desenho que não está pronta a parte do Ricardo. O Ricardo pega todo o desenho depois, começa a editar, faz iluminação, o processo. O Rodrigo também desenha tudo no papel, né? Fica para ele entender. Então, vamos mostrar, vou explicando conforme eu mostro. Tem gente que você desenha direto no computador. Não faz muita diferença você desenhar direto no computador ou no papel. Você vai desenhar do mesmo jeito. Tem amigos meus que são animadores, desenham no computador, mas desenham no computador. Então, é trabalhoso. Então, eu vou explicar assim. Eu escaneio cada quadro, processo tradicional de animação, desenho todos os desenhos, e esse desenho que ele vai abrir é do Atahel prostituto. O Atahel vai estar se prostituindo e o senhor Donizito vai achar que ele é uma mulher. Aí vai ser uma treta. Então, vou mostrar. E aí, o que acontece? Eu desenho tudo colorido no Flash. Esse programinha. E eu separo tudo em pastas. À direita, aqui vão estar muitas pastas. Dentro de cada pastinha corresponde a uma cena do desenho. A cena da apresentação, a cena do Atahel chega, a cena que o Donizito vai falar, toda a cena, tudo que acontecer tem que ser desenhado. Tá? Agora ficou preto. Agora ficou para ver. Pode continuar. Então, cada cena, se o Atahel tiver que sair correndo, vai ter que desenhar ele correndo. Não tem Ctrl, Alt, aleluia, e o desenho está pronto. O que a gente fala pra gente que está começando a desenhar, às vezes desanima, pô, mas dá muito trampo. Mas o Show de Python é um exemplo contrário disso. É um desenho muito engraçado e feito de maneira tosca. Mas a ideia é muito boa. Então, assim, tem que saber usar a cabeça. Se você não sabe desenhar muito bem, usa mais a ideia do que a criatividade. Então, você vai melhorando o desenho, você vai melhorando tudo junto. Usa mais a ideia do que a criatividade? Usa mais a ideia do que a criatividade? Não, quer dizer que a ideia vale mais que o desenho. Ah, bom. Então, aqui, na parte direita aqui, ó, da televisão, todas as pastinhas da cena 1, cena 2, cena 3, será a cena dos seus desenhos. Aqui está o logotipo, está a reprostituto. Vamos começar pela cena 1, todas as... Vê a referência aí. Essa mesmo. Aqui é o seguinte, eu deixo uma referência aumentada para depois o Ricardo animar. Eu tenho os 2, 3 desenhos na frente do site. Então depois a gente tem um storyboard, a gente faz o storyboard, é como se fosse história em quadrinho de animação, tudo esquematizado que vai acontecer. Aqui é só um exemplo, está faltando a roda, tá tudo desmontado. E aqui dentro dessas pastinhas, dentro de cada cena, por exemplo, tem tudo que foi desenhado. O Atahel, a Ali girando a bolsinha, o Donizito falando, todos os quadros da boca dele. São muitos desenhos. A gente está mostrando aqui, vai acabar amanhã. Então, vou mostrar só a referência de cada cena. Então, o Atahel está na rua, o Donizito vai chegar, vou tentar explicar mais ou menos. Vai falar, ô, que merda, vai lá, né? E vai, tá todos os quadros aí falando. Tem desenho para o lado. É tosqueira, mas é feito com carinho, entendeu? Dá trabalho. Aí o Atahel vai se interessar, vai falar que custa R$4,50 o programa, o Donizito vai achar que está caro, vai ter oferecer 25 centavos se quiser, no universo, vai ter. A Atahel vai aceitar, porque o lado é muito caridoso, e vai ser aquela putaria, um falando terceira com o outro, vai passando. Aí ele vai entrar no carro, tudo acontecendo, entra no carro, conversou. Aí o Donizito vai lembrar do acontecimento da vida dele. Que a mulher dele confundiu as tetas da filha dele com outra coisa. Passa aqui, criança aqui hoje. Aí vai ser uma baixaria, os dois lá se pegando no carro. Até o Donizito vai descobrir, ele vai beijar na boca, ele vai beijar na boca, com a nojeira. E ele vai descobrir que o Atahel não é uma mulher quando ele botar a mão na periquita. Aí, pode passando. O Donizito, como é muito calmo, vai ver que ali não tem uma periquita, tem um pirulito. Vai fazer até o pai de Cristo ali. Eu vou essa campeão! Tudo isso, como eu falei, muitos desenhos, até que isso acontecer. Ele vai começar a ficar puto, né? Vai começar a pegar a fogo da cabeça dele de ódio. Até a morte vai aparecer atrás do carro, que não vai perder por nada. Ele vai expulsar até a morte do carro. Vai virar o capeta. Vai começar a xingar ele de todos os nomes possíveis na face da terra. E de repente ele vai virar o molequinho de jogos mortais. E vai causar um jogo mortal com o Atahel. Que eu não vou contar o que vai acontecer, porque ele vai feito perde a graça, eu contar o final. Mas tá lá, no alicate, vai dar um jeito na coisa dele. E lógico, vai ter um final surpreendente, aí coisas vão acontecer. Tudo isso desenhado, é besteira, sempre de animação para adultos, nunca foi para criança.
e pegar uma mensagem lá, o outro veio lá da minha, meu filho tem 2 anos também, vai matar o moleque, não, já quer ser louco. Então, faz uma coisa que eu sempre falo, é muito difícil alguém se influenciar por um desenho, por um filme. Se fosse assim, tu não estava morto, porque todos os filmes eram contra aquele, luta contra o diabo, contra o vampiro, contra o capeta, contra o Satanás, desde que inventaram o cinema, é assim. Se fosse isso, tu não está se matando. As pessoas não se influenciam por isso, elas dão desculpas que elas têm para causar o crime, então é balela. Isso é mentira. Ninguém assiste a Baiana de Pau, vai colocar o filme dele por disso. Ninguém vai ver o da vassourada de asa matar a tartaruga, o cachorro. Mas vai matar porque ele é louco, está com problema na cabeça, entendeu? Então, o nosso desenho sempre foi para adulto. Aqui um exemplo de como funciona o processo do Ricardo. O desenho do pastor detalhador, ele solta o Titanic de Noé. Não, o que eu desenhei foi o quê? Foi o pastor falando dos animais que mexendo no Titanic, só. O Ricardo entendeu isso e eu pedi para ele, eu falei, cara, tem que ficar épico, tem que ter nuvem, tem que ter luz, tem que ter um negócio maravilhoso. Aí ele começou a mexer, começou a adicionar tudo que eu pedia para ele. Coloca a luz, põe os poderes na Bíblia, põe a névoa. Então o processo do Ricardo é bem trabalhoso, para deixar o ambiente legal. E no final fica uma cena bem mais bonita do que inicial, mas só um fundo branco. Olha como ficou o negócio. Ricardo, isso que dói! Aí o poder ficou mais power. Aí o final é esse, o último. Aí o último fica essa cena épica, ele aplicou textura. Então, a gente curte muito animação, se dedica muito. A gente curte muito anime, então, como a gente gosta. Eu tô com muito Blu-ray de longa-metragem de anime. Eu acompanho muita série. O Studio Ghibli, pra quem conhece, faz Viagem de Hiro, Pony, eu amo. Eu acho os grandes estudos que tem de animação. Então, a gente curte, a gente assiste, desde Disney até cinema, a gente curte muito essas besteiras. Besteira boa. Então o processo praticamente é esse, de animação. Mostrar uma animação mais nova, que é essa que vocês viram de Titanic, mostrar que é o tomo de rola no tempo do pastor, é uma animação com bastante efeitos especiais que o Ricardo aplica também. E é legal de ver também essa evolução do desenho. O tomo de rola no tempo do pastor. Então, alguém que não vai trabalhar com animação aqui no desenho, então tem que se dedicar, você viu, né? Só ter vontade. É divertido de fazer, com o tempo você vai ficando mais prático, mais vontade, e a coisa vai aumentando. Vamos ver. Eu tenho muito aplicativo.